E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro UziCast. Esse UziCast é uma ideia da diretoria da Uzi Intermunicipal de Marília, para que a gente possa levar informação a todos vocês, informações da Uzi, como esse primeiro que vocês vão acompanhar hoje, e depois nós visitaremos os centros espíritas da nossa região para poder falar sobre as atividades, sobre o que acontece em cada casa espírita aqui em Marília e que pertence à Intermunicipal. Para isso estou aqui eu, sou o Chico, sou vice-presidente da Uzi Intermunicipal de Marília. Estou aqui com o Alexandre, nosso presidente, Alexandre Domene, e com o nosso primeiro tesoureiro, né, Adriano? Primeiro tesoureiro, Adriano Mazzali. Esse papo aqui, inicial, nós três estamos representando a diretoria da Uzi, que tem mais componentes, né, Alexandre? Quantos nós somos hoje? Nós teríamos a Karina, né, que é do departamento de doutrina. Nós temos o Eduardo, que é o segundo tesoureiro hoje. O Carlos Leiva, que é o nosso primeiro secretário. E acho que é só, porque nós estamos desfalcados, né? Que tem duas pessoas que pediram afastamento. Sim. Mas por enquanto é isso. E tem o departamento da mocidade, né? Isso. Que é o Tiago, a Milena e a Regina da evangelização. Departamento de Evangelização Infantil. É isso, essa equipe da Uzi se reúne mensalmente, né? Para que a gente possa discutir as atividades da Uzi. Mas aí nós vamos começar então o nosso bate-papo aqui agora. O que é a Uzi, Alexandre? E o que a gente faz? Né? O pessoal às vezes tem dúvidas sobre isso. Bom, a Uzi é um órgão que ela faz a unificação do movimento espírita. A gente tem a Uzi, que é a estadual. Nós somos a Uzi Intermunicipal de Marília e nós temos a Uzi Regional. A Intermunicipal de Marília, ela é formada por Marília, Pompeia, Veracruz e Oriente, Padre Nóbrega. Isso. Essas são as que pertencem a Marília. Aí nós temos a regional, que envolve Garça e Tupã. Então a Uzi, ela faz a unificação. Às vezes as pessoas acham que a Uzi é um órgão interventor. Não, a Uzi jamais vai chegar na casa espírita. Não, vocês têm que trabalhar assim, não. Que faz, assim que não pode. Não é. Não é. O papel da Uzi é fazer a unificação, é auxiliar as casas. A gente traz cursos, tenta trazer diretivas. A casa faz como ela desejar. A gente jamais vai fazer um papel de imposição. Então, Adriano, também para a gente continuar essa conversa, o que a gente faz aqui mensalmente, o que a gente conversa nessas reuniões. Hoje não é a diretoria ainda, né, Alexandre? Só para ficar claro. Não, hoje é coordenadoria executiva. Coordenadoria executiva da Uzi, né? Comissão executiva, né? Comissão executiva da Uzi. O que a gente conversa todo mês? Esses assuntos que são aí que o Alexandre já deu esse pontapé para a gente. Então, todo mês a gente se reúne primeiro, né? Além das atividades que as casas espíritas realizam, né, no movimento, na cidade, a gente tenta criar uma agenda de cursos preparatórios para os trabalhadores das próprias casas espíritas. A gente monta a cada 2 anos o seminário que é da Uzi Regional, né, que é um ano em Garça, um ano em Marília, outro ano em Tupã. A gente agora deu o nome de congresso, né? Porque ele merece. A gente chamava de encontro de trabalhadores. Aliás, isso era uma briga, né? Todo mundo queria mudar esse nome, a gente não conseguia. Esse ano a gente conseguiu. Conseguimos. Então vai chamar congresso. O último, lembrando, aqui em Marília, foi em 22, né? Que foi com o Jacobson. Jacobson Trovão. Vai lembrar aí. Isso. Então a gente, além disso, a gente promove eventos artísticos, culturais, né, que é o teatro, né, uma vez por ano uma peça teatral. Legal. A gente promove também a questão da arte, né, que é o AME. Uma vez por ano também a gente faz o Arte e Música Espírita lá no Teatro Municipal. A gente tem as atividades do Departamento de Mocidade com o Tiago e a Milena, que eles fazem toda a organização, tenta reunir as casas espíritas, os movimentos espíritas da mocidade. Inclusive para participar de Congesp, de Comenoesp, todas essas coisas aí. Né? Inclusive esse final de mês agora está tendo a Congesp, que está sendo fretado um ônibus, né, para ir a mocidade daqui de Marília.
também o departamento de infância, que é o que a Regina, né, Sim. coordena, que aí tem um movimento muito grande de educadoras de todas as casas. Elas estudam mensalmente entre o departamento de infância, para depois colocar em prática isso nas casas, em cada casa. Então, e com capacitações, né? Sempre tem capacitações. Exatamente. Inclusive, nós estamos aqui gravando, elas estão aqui do lado, no Salão Principal de Jesus de Nazaré, fazendo a continuidade dos trabalhos. Então, entre outros vários. E tivemos como destaque ano passado, não podemos deixar de falar disso, né, Adriano? O primeiro congressinho espírita, que foi um sucesso, né? Saiu daqui, da reunião da USE, né? Vai ter o próximo agora, né? Vamos ter o segundo, que vai ser agora em maio, né? Em maio. Inclusive, o tema da reunião deles também hoje é para isso. Então, dentre essas atividades, né, agora em abril nós vamos ter o processo eleitoral, né, da USE. Acho que você vai falar disso também depois. Vamos. Vamos, porque é importante entender todo esse processo, porque é uma luta, né, Alexandre, que desde quando o Alexandre assumiu lá como presidente, e nós estamos juntos desde essa época, a USE não tem o seu CNPJ, que também é um outro tema, né, que a gente vem trabalhando há longo tempo. Isso a gente já está tentando desde outras gestões, né, criar o CNPJ, que traz traz certa liberdade para a gente. Quando a gente vai fazer algum evento, a gente tem que ficar pedindo CNPJ emprestado, né? A Feira do Livro, quando a gente vai fazer, quando nós precisamos fazer arrecadação, arrumar um recibo. Então, a gente, dessa vez, nós estamos fazendo todo um trabalho para que a gente consiga abrir o CNPJ. E aí, deixa de ser comissão e passa a ser diretoria, né? Cartório, tudo certinho. O processo eleitoral que vai ser agora, nosso, vai ocorrer no dia 6 de abril, ele já vai estar todo organizado, né? A gente está contando com o apoio de várias pessoas. Ele vai estar todo estruturado. Né? E das casas. Principalmente porque nós temos o Conselho Deliberativo, né? Acho que as pessoas às vezes não sabem, a USE intermunicipal, ela não é o órgão máximo. O órgão máximo é o Conselho Deliberativo. Então, aqui em Marília, nós temos o Conselho Deliberativo. E quem faz parte do Conselho são as casas que são associadas à USE, que fazem indicação. Elas indicam, né, 2 titulares e 2 suplentes. E esse conselho, o Conselho Deliberativo, ele é soberano, né? A formação da USE Intermunicipal de Marília sai de membros que pertençam ao conselho. Que estejam já indicados pelas casas. Ou seja, quem monta a USE são os centros espíritas da cidade. A USE, ela depende das casas espíritas, né? A USE não existe sozinha, independente se for intermunicipal, regional ou estadual. As casas têm o papel principal. A USE é um órgão que tenta unificar e facilitar, né? Ela se transforma num facilitador. Mas as casas têm o papel principal. Nós não existimos sem a casa. Todos os nossos eventos, o Adriano pode falar disso, que o Adriano que é sempre responsável por ajudar aí nos eventos, ele que acaba sempre tomando a frente. Todos os nossos eventos, a gente tem o apoio das casas. Não acontecem sem as casas. Nós na diretoria, na comissão da USE, nós somos em 6. Né? Aí tem os departamentos que tem, mas são poucas pessoas, então a gente depende das casas. E a USE não tem local, não tem estrutura, não tem funcionamento do dia a dia, ou seja, a gente realmente depende dos trabalhadores das casas e até das estruturas das casas, né, para promover algum tipo de evento. Sim, inclusive a sede da USE Intermunicipal hoje é aqui o Jesus de Nazaré, né? Uma sala cedida, né? Rua José Bonifácio, 1122. E eu até defendo que USE não precisa ter patrimônio mesmo. Ontem a gente estava conversando na reunião da regional, só Tupã tem CNPJ e comentaram de encerrar, mas os próprios membros de Tupã acharam melhor não, justamente porque quando você tem CNPJ, você passa a existir na sociedade. Então você tem ali conta bancária, onde você guarda o dinheiro, não fica na conta individual de ninguém. Você vai fazer pedido de doações na sociedade para as empresas, você existe e as pessoas, então, as empresas podem doar, né? Isso facilita muito o trabalho das USEs nas cidades. Isso é muito bom.
E como é que é essa organização, né? Use São Paulo, regional e intermunicipal. Porque também é uma dúvida das pessoas, mas Use São Paulo é a mesma coisa? Como é que é esse organograma, vamos dizer assim? A USE São Paulo, ela é responsável pelo estado, tá? Então, ela E não existe uma USE nacional. Não É usa. só São Paulo. É só São Paulo. O porque que tem gente existe pensa que- o que existe é a Federação A FEB, Espírita, é. a FEB, que aí é outra coisa, não tem nada a ver com a USE, né? As pessoas às vezes confundem, né? Confunde. Acho que tem uma USE nacional. Não, a USE ela é estadual. Uhum. Então a USE estadual, ela coordena todas as regionais e as regionais são ligadas às intermunicipais. Essa divisão, às vezes as pessoas não entendem, é para facilitar para a USE estadual. Que você já imaginou a USE estadual tendo que lidar com todas as cidades, com todos os centros. Ter Ela um não representante de cada lugar. Isso, ela não ficaria- conseguiria. Então o que ela faz? Ela cria as intermunicipais que são ligadas à regional. E a regional conversa com a USE. Então é para facilitar o andamento, né, a coordenação em si. E a USE tem todos os departamentos normal. Se você entrar na página da USE estadual, tem lá todos os departamentos, a diretoria. Inclusive, esse ano é a eleição também, né, da USE estadual. Eu só não me lembro a data, acho que é no meio, né? Junho, julho, não é? Não lembro. É mês de abril É mesmo. mês de abril também, de né? abril. É tudo abril. Então, eles também estão mudando. Então, assim, é para facilitar. A USE regional, o Adriano até participou da reunião ontem. A USE regional tem reuniões também mensais. Tá? Então, a USE regional de Marília, hoje é a Dalva que está presidindo, que é de Garça. Aí a gente tem o pessoal de Tupã e o pessoal daqui de Marília. Aí na USE regional se define algumas coisas que são encaminhadas, né, pela USE estadual, que pede, e a regional passa para a gente. Tá? Essa organização é importante que as pessoas entendam e entender que a USE em si, ela não tem nenhuma função, como foi dito. Eu acho que a gente precisa reforçar isso, né, Alexandre, toda hora. A USE não tem nenhuma função de ou instituir centro espírita, destituir centro espírita, exigir o funcionamento dele de tal forma. Nada disso. É só para a gente pegar os trabalhos que as casas ofertam e poder fazer algo em conjunto, né? Por isso que é união a palavra inicial. A USE, ela não. Já vieram nos convidados, às vezes, a USE não pode ajudar a fundar Isso. um centro. Exatamente. Não, a USE não faz esse papel. O que a gente pode ajudar, olha, nós estamos querendo trazer um evento, como vocês já trouxeram, a Isso. USE apoia o evento, a gente pode auxiliar ali. A USE às vezes traz e pergunta para as casas, Se podemos fazer um tenta- dia aí? A USE tenta trazer as casas com ela para fazer o coletivo. E por quê? Quem faz o evento não é a USE, a gente depende da assistência, de quem vem. Então, a USE, ela tem esse papel de coordenar, mas sem autoridade, sem ir lá e, não, eu quero que seja assim. Não, não tem isso. E a USE não funda nada, ela não ajuda nesse tipo de coisa. Então, às vezes as pessoas têm que entender. E a USE a gente não traz algo para uma casa. Não, Sim. quando a USE Sim. promove um evento, é para a região que aquela USE A comunidade atende. espírita, né? Isso. Porque às vezes as pessoas não entendem. O que a gente faz às vezes uma casa vai promover um evento, fala assim, a USE pode apoiar? Se está dentro das coisas que a USE pode fazer, a gente coloca lá apoio da USE, auxilia no que for preciso, mas o principal da USE é fazer coisas para a comunidade toda e não para uma casa ou para outra. Eu tô curioso, porque o Adriano tá vendo aqui o estatuto da USE, não sei o que, ele quer falar alguma coisa do estatuto, eu acho. Hein? Não, é só para confirmar as informações aqui que a gente esteja falando aqui, para ver se a gente está falando que está correto. Né? E o que mais que tá aí, Adriano, que a gente não comentou, que você acha importante ressaltar? Em relação ao estatuto, De finalidade da USE, assim, né? então, a USE, como o Alexandre falou, é estadual, né? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Cada estado deve ter o seu órgão E federativo. que não chama USE. Não chama USE. Por isso que Às vezes as USE é pessoas São procuram em Paulo. outros estados, não vai ter USE no Paraná, Isso. não, o nome pode mudar, né? Não é, Isso. USE é São Paulo. Tem alguns que chamam Federação Espírita do Estado mesmo. Então tem Federação Espírita do Isso. Paraná, né? Tudo mais. Agora, como a nível nacional, como o Alexandre falou, temos a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que tenta então unificar o movimento no país todo.
Mas aí no estado de São Paulo é a USE, União das Sociedades Espíritas, né, do estado de São Paulo, que aí se divide em regionais, como o Alexandre colocou. Nós temos a regional Marília aqui, que envolve Marília, Tupã e Garça, né? E a intermunicipal, que envolve as cidades aqui da região de Marília, né, como o Alexandre já citou. Então é importante falar, né, deixar bem claro que essa união, a gente bater nessa tecla não é muito, eu acho que é válido. Só uma palavra, né? É a essência, né? Exatamente. União. A gente tenta conversar com cada casa espírita, trazer representantes da casa para que ajudem a gente a entender quais as necessidades de cada casa espírita, qual a necessidade que tem. Às vezes a casa espírita também tem uma atividade que é referência. Sim, isso é então importante. A USE vai lá, conhece essa atividade que é muito bem feita naquela casa espírita, procura então os trabalhadores que executam e a gente fazer uma atividade de disseminar aquilo para outras casas. Para as outras casas que queiram também, né, conhecer e fazer um trabalho. E aprender daquela fonte de onde está dando resultado, exato, né? Não precisar reinventar a roda, né, como a gente diz. Então isso é importante. A USE, então, não vai chegar na casa espírita e dizer como que você tem que fazer o trabalho. Não. A gente vai só tentar entender e trazer trabalhadores também para que a gente consiga fortalecer cada vez mais. Para a gente ter atividades, a gente costuma dizer, né, conversando nas nossas reuniões, atividades que façam com que os trabalhadores de todas as casas se conheçam. As atividades artísticas, culturais, né, doutrinárias que a gente são os faz. Congressos, palestras, né? Que exatamente. Vão aí por várias casas. Mais ou menos por aí. E tem um caso desses que o Adriano está falando, Alexandre, que eu acho que é legal. Por exemplo, um centro espírita da cidade, em sua semana de aniversário, uma palestra especial, vai trazer um palestrante de fora, que envolve custos, que envolve, né, toda uma logística. E chega para a USE e fala, olha, nós estamos trazendo palestrante e tal na sexta-feira. A USE não quer colocar ele em outra casa também, né? Sim, a gente fez isso várias vezes, né? Aí a gente acaba arrumando também para sábado para domingo e acaba ficando um final de semana com aquele palestrante, né? Aí leva em outras casas. Os custos com as outras. Poxa, isso é bom para todo mundo, né? O que o Adriano falou ali, as pessoas precisam entender assim, a USE não acha essa casa ou aquela importante. Todas as casas espíritas são importantes. E nós necessitamos de todas para fazer um movimento unificado. Quando a gente fala, ó, vai ter o processo eleitoral, as casas precisam se associar à USE e participar, por quê? Nós queremos que as casas espíritas da nossa região façam parte do movimento espírita. Então, não é a USE, é o movimento espírita se organizando. Não é para ser da USE, não, é para todo mundo. E essa estrutura que tem aqui, o Conselho Deliberativo, também tem na USE estadual. Então, quem está aqui no interior, o Adriano faz parte do Conselho Administrativo, né? Não, Conselho CDE. Deliberativo estadual. Estadual. Isso. Então é legal porque você acaba participando também do movimento no estado. Tá? Então a Karina também né? Do administrativo, né? Acho que a Karina é do Conselho de Administração. Então, olha só, são representantes da região de Marília, pela regional e pela intermunicipal participando, que a Dalva pela regional participa também. Então, olha, e vão trabalhar o movimento no estado. Então, se as casas participam, as pessoas vão poder fazer parte desse movimento. E nesse ponto, Alexandre, legal você citou, porque nós somos representantes do nosso centro, cada um de nós também é vinculado a um centro espírita, nesse processo todo. Então, é o nosso centro tendo voz na União das Sociedades Espíritas. Eu acho que isso é muito importante. E essa diversidade ela é importante porque, assim, como nós não influenciamos na atividade das casas, como o Adriano falou, cada casa tem uma atividade e essa troca de experiência, nós aqui, nas nossas reuniões, trocamos experiência. Nossa, vocês estão fazendo assim, vamos ver ali. Uma casa acaba ajudando a outra. Então, esse é o papel da USE. Então, a gente precisa do maior número de casas possíveis participando do movimento. Isso. E até uma coisa importante que a gente bate nessa tecla, né, há vários anos que a gente está junto, é que hoje nós estamos no processo eleitoral. O processo eleitoral, ele requer, primeiro, das casas, a sua afiliação à USE São Paulo. Isso.
Para se filiar à USE São Paulo, a casa hoje, até o dia 31 de março, precisa fazer uma contribuição de R$ 190 para a USE São Paulo. Tá? Existem casas que não podem e não conseguem Vale fazer. a pena a gente falar sobre essa contribuição, Adriano, porque você falou de 190, só que na verdade Isso, essa contribuição oficialmente é de 380. 380. A gente consegue essa 190 fazendo aqui pela Inter, juntando todo mundo para fazer uma contribuição melhor, né? Também é um... Isso. Até o dia 31 de março, R$ 190. O pagamento da contribuição é feito através da USE Intermunicipal de Marília. Isso aí. Tá? A partir do 1º de abril, aí já não é mais pela USE Intermunicipal de Marília, pago via boleto para a USE São Paulo. Que é o 380. 380. Mas o que acontece? A gente trabalha sempre no sentido de tentar entender das casas qual as possibilidades, né, que elas têm. Se puderem, ótimo. Sempre as casas serão bem-vindas, porque quando ela se filia, aí ela tem direitos, que os direitos são indicar os representantes que vão formar o conselho deliberativo, da onde vai sair a diretoria executiva, representantes para regional e para estadual. Participar ativamente Isso, do processo. são direitos. Mas as casas que não podem e não têm condição, primeiro que a gente pode, pelo Estatuto da USE, pedir uma isenção naquele ano, se a casa não puder. A casa fala com a USE Intermunicipal e a USE Intermunicipal fala diretamente com a USE solicitando essa isenção, para que ela possa exercer o direito de indicar os representantes. Mas mesmo assim ela não consiga e não queira pedir a isenção, a USE Intermunicipal de Marília não deixa de acolher e de atender nenhuma necessidade de qualquer casa, seja afiliada ou não. É importante dizer isso. Os eventos são para todas, né? Independente da filiação. Elas só não têm o direito de indicar para o Conselho Deliberativo, de fazer parte da diretoria ou da comissão executiva da USE Intermunicipal. Só que é importante assim, toda vez que a gente tem esse consenso na diretoria, na comissão da USE Intermunicipal de Marília, que nós auxiliamos todas as casas, mesmo aquela casa que não está associada à USE. E por que a gente auxilia? Porque nós dependemos deles para fazer o evento. A gente brinca com centros que nos ajudam há anos. E eles, às vezes, não conseguem se filiar, não tem problema. Todos participam dos eventos, convidamos todos. A gente tem uma reunião que a gente faz com as casas, que a gente costuma fazer algumas vezes no ano. Nós convidamos todas as casas, não só as associadas. As associadas fica específica como vai ter a reunião do Conselho Deliberativo. Não tem jeito, é só quem indicou que é associada que tem direito. Né? Então a gente se preocupa. Tem direito a voto, né? Tem direito a voto. A gente se preocupa que todos participem, porque o movimento espírita não pode ser segregado a essa casa. Não, ele tem que ser uma unificação. Então a gente ajuda todo mundo. Lógico que a gente quer que o maior número de casas possíveis possam se afiliar à USE para dar força ao movimento e para fazer parte. Porque qual que é o importante? O importante é a hora que você faz parte dos conselhos que tenha, seja intermunicipal, regional ou estadual, você está participando ativamente. Tá por dentro de tudo, isso, né? do Sabe movimento do que tá espírita. Isso aí. Para você ver, a gente faz algumas coisas que a gente vem fazendo há alguns anos, que todo mês nós temos no segundo sábado do mês as lives. E isso tá gerando frutos. Outros lugares acharam legal, faz também. E a hora que você começa a conversar com as outras pessoas, você começa a ter essas ideias. A gente tem também uma outra coisa interessante, que é o Café com Kardec, que a gente faz. E para isso a gente precisa do apoio das casas, independente se ela tá afiliada à USE ou não. Porque a gente vai fazer as lives. Se não tiver quem assista, não faz sentido fazer. Não tem por que fazer. Então, a Karina, que é responsável por essa parte, ela sempre fala assim, o importante é a gente fazer algo que atinja todo mundo. Não importa quem. A gente vai fazer o Café com Kardec, tá? Independente do local, nós já fizemos no NEAPRE, lá na 15. Independente do local, as casas, toda a população é convidada, né? Todo mundo está convidado. A gente tem que ter isso muito consciente. As pessoas precisam entender. Mas eu não contribuo com a USE. Não tem problema, vem conversar com a gente. Isso aí. Vamos unir forças, essa é a ideia. E uma coisa bacana, assim, às vezes a pessoa está assistindo aqui, Alexandre, esse primeiro episódio nosso aqui, né?
chama episódio nos podcasts, né? Então a gente tá chique, né, aqui. Adriano? Agora tá É o primeiro chique. episódio, né? Uma série. Então, as pessoas às vezes frequentam um centro espírita, estão em alguma casa espírita e não têm ideia de quantas existem na Intermunicipal. Qual que é o número atualizado? É 27? Não, aqui diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. 27 era antes da pandemia, né? Hoje nós estamos com menos de 15, se eu não me engano. São 14, né, que a gente tem que eu tenho lá o controle nosso, são 14, e nem todas são ligadas à USE, tá? Mas diminuiu muito da pandemia Olha para só. cá, né? Diminuiu bastante. Então, a gente eu teve quis colocar esse várias... número porque ele era significativo, né? Não cheguei É isso. esse era o número, mas foi nas nossas outras vezes que nós somos da Isso. USE, era esse número, mas É. várias casas fecharam. A gente teve casa que fechou, reabriu de novo, né? Veracruz reabriu, né? Só que com uma única, né? Eram 2 casas. Era 2. Aí eles se juntaram pra estar em uma única Oriente também, né? casa. Reabriu. Oriente, verdade, reabriu. Oriente reabriu, eles estão se reestruturando depois da pandemia. Inclusive, a gente está indo lá para fazer os estudos, Legal. né, toda quarta-feira. E uma coisa que eu queria deixar também registrado aqui, Chico, você não fez a pergunta, mas eu vou responder. Não, nós estamos conversando, né? Eu não sou entrevistador. Não, assim, a gente está falando aqui do relacionamento, né, das pessoas, né, dos seres humanos que constituem as casas espíritas, a intermunicipal, a regional. Isso é muito importante, né, que a gente tenha esse relacionamento muito aberto, muito natural, espontâneo. Isso é muito bom. Mas a USE também tem um outro papel importante, que eu acho que é o mais importante, que é exatamente a questão doutrinária, né? Que é a gente, né? A USE tem uma campanha que nos orienta, comece pelo começo. Sim, isso é muito importante. Da gente estudar realmente a base, né, de Kardec, né, que são as 5 obras básicas. Estudar mesmo. Acho que assim, é uma coisa que a gente sempre orienta nas casas espíritas. Estudemos Kardec, compreendamos Kardec, para que a gente possa depois, nesse dia a dia, a gente vai se relacionando e vivendo, né, como ser humano de uma maneira muito mais tranquila. Isso acontece, essa campanha é muito importante, porque às vezes, como a gente falou, tem casas que têm destaques em alguns tipos de trabalhos. E às vezes esse trabalho se sobressai tanto que deixa-se, né, os estudos das obras básicas de lado. E aí você está falhando na questão doutrinária, porque sem a base, sem as obras básicas, não tem como estruturar nenhum outro tipo de consciência de estudo. Para você se relacionar bem numa reunião mediúnica com o mundo espiritual, você precisa ir na base. Claro. Né, que precisa conhecer o livro dos espíritos, precisa conhecer o livro dos médiuns, né, que trata. E precisa conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que vai fazer com que a gente entre, né, na sala de reunião mediúnica sabendo conscientemente o que você está fazendo ali. Isso é importante. E esse papel da USE, fazer a campanha... Conscientização, isso mesmo. Essa campanha começa pelo começo, ela é importante porque você falou uma coisa que é bem relevante. As pessoas às vezes estudam a obra básica uma vez. Não, eu já estudei o livro dos Espíritos. 1985. Isso, mas o livro dos Espíritos é para ser estudado todos os dias. O Evangelho é para ser lido todos os dias. Porque a vida toda. A vida toda. A gente tem que lembrar que a nossa visão, nossa compreensão, o nosso entendimento, ele vai mudar. Exatamente. O Espiritismo mudou. Não, o Espiritismo mudou. Mudou a sua ideia. Capacidade de compreensão, entendimento. Então, estudar as obras básicas é algo que nós devemos fazer para a vida toda. Exatamente. Sempre estudar as obras básicas é muito importante. E esse é o papel, como o Adriano falou, mais importante da USE, sempre estar lembrando as pessoas de estudarem as obras básicas, que o estudo é necessário. Não dá para aprender espiritismo de outra forma, a não ser estudando. Não dá. O espiritismo ele é para ser estudado, ele é para ser lido. E não é uma vez, é inúmeras vezes, né? A gente lê, relê e toda vez está aprendendo. E tem coisa que parece que você nunca tinha visto, né? Quando você estuda novamente, fala, poxa, não lembro de ter visto isso aqui. Tem certeza que isso estava aqui, né? É uma nova edição, mudaram, mas não é.
É a nossa capacidade aí. de compreensão mudando, né? E nosso estágio da vida também, né? Então, às vezes, num momento da vida que a gente se encontra hoje, você vai ter mais atenção para um trecho. No outro momento, você teve mais atenção para outro trecho. E aquilo vai ser relevante para você naquele momento, né? Exato. E aí, eu estava olhando aqui o estatuto que você comentou. Olha lá. No artigo 21 do estatuto nosso, né? Inclusive que vai ser alvo, né, de aprovação na Assembleia do dia 6 de abril, compete à diretoria executiva, né? Compete. Ixi, as Quero responsabilidades. trazer só um item aqui que é importante para esclarecer as casas espíritas, né, da importância da indicação dos seus representantes. Porque ele está dizendo aqui, ó, no seu item 3, propor ao Conselho Deliberativo, então compete à diretoria executiva, propor ao Conselho Deliberativo a ativação ou desativação de departamentos da USE Intermunicipal de Marília, observando o disposto no artigo 28. E aqui a gente também tem uma participação muito grande do Conselho Deliberativo, porque a qualquer momento o Conselho também pode propor qualquer decisão para a diretoria. E isso do departamento é muito legal, né? Porque a diretoria é aquela coisa formal, né? Presidente, vice, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, né? Essa é a comissão ou a diretoria. Isso. A diferença é que quando tem CNPJ, diretoria. Tem os departamentos que entram... Que é uma proposta. Que é uma aí, ó. proposta. Que é Que nem muito nós legal. temos o departamento de doutrina, de evangelização, de infância e mocidade. Nós podemos criar outros departamentos, né? E aí o Conselho Deliberativo tem poder para qualquer momento ativar ou desativar. Então, para você ver a importância das casas participarem, né? Porque não é uma ideia nossa, não somos nós da diretoria, da comissão executiva que vamos... a gente cria. E o conselho pode falar, não, olha, não está de acordo, nós propomos... Então, o conselho tem essa força. E dependendo do caminho que o movimento espírita da cidade, né, ou da região toma, pode falar, ó, gente, está precisando de um departamento disso aí para tomar conta. Então também tem a proposta. Um exemplo é um tema que está muito atual e muito necessário, é atendimento fraterno. Um exemplo, todas as casas têm essa necessidade de se preparar, né, trabalhadores, para que façam o atendimento às pessoas que... Né, o acolhimento de quem chega. Que chega na casa. Então, assim, aí o conselho, através dos seus representantes das casas, propõe isso então para a diretoria. Vamos formar um departamento novo que cuide do atendimento fraterno. Pode ser que seja temporário só. Esse departamento vai analisar todo o tema, estudar e propor então para cada casa, para cada necessidade, uma implantação de um trabalho que seja ideal e adequado. Então, olha a importância do trabalhador, mesmo não sendo da diretoria da USE, mas do Conselho Deliberativo. Olha a importância. E hoje a gente percebe, né? A gente falou esses números das casas aí, que eu acho que é uma coisa significativa, como diminuiu pós-pandemia, né? Por todo esse momento que foi passado, que ficaram fechadas e tudo mais, trabalhadores não voltaram. A gente percebe já, do ano passado, 2023, para cá, uma busca muito maior por pessoas chegando às casas espíritas. Então, essa preparação da base que nós falamos, do estudo das obras básicas, do atendimento fraterno, do acolhimento, da recepção nas casas, tudo isso tem sido temas muito importantes nesse momento que nós estamos vendo agora. Inclusive, a gente já promoveu, né, cursos de atendimento fraterno. Talvez seja o momento da gente pensar nisso de novo, porque a gente afastamento das pessoas. Foi. Muita gente não retornou. Isso aí. Se você conversa na Casa dos Espíritos, agora que as casas estão voltando a ter. Então, a gente tem pessoas novas. Então, talvez seja o papel de novo da USE estar repensando. Esse é o papel da USE. Olha, tá precisando de novo desse tipo de curso. Porque é importante, né? A gente passou um momento de reclusão forte. Aí agora todo mundo volta a buscar. Então, o atendimento fraterno nas casas passa a ser um ponto importantíssimo, né? O acolhimento. É isso que as pessoas têm que entender, tá vendo? A USE, ela não tem esse poder de dar um atendimento fraterno. Isso aí. Ela não vai atender ninguém, mas ela tem a possibilidade de, poxa, tem várias casas precisando
desse tipo de curso. E quem está Vamos fazendo providenciar. bem isso? Vamos levar esse pessoal para Isso. compartilhar. Vamos né? buscar, olha, tem um centro espírita que tem um pessoal especializado nisso. Vamos conversar com eles, vamos utilizá-los. Porque às vezes as pessoas ficam esperando palestrantes de longe, de fora, e a gente tem muita Tem gente gente fazendo aqui aqui. dentro da nossa região fazendo muito bem. Sim. Então a gente tem que usar as pratas da casa. E na tríade de Joana de Ângeles, isso é a parte da humanização, né? Você realmente enxergar o outro, ver as necessidades do outro. Na casa espírita, principalmente, é o nosso dever, né? Qualquer pessoa que chegue aqui, da gente realmente acolher essa pessoa, entender qual a necessidade. Isso é humanização. O atendimento fraterno, né, faz isso. Então, muito importante. Tá vendo só como a gente pode, numa conversa, né? Nós estamos aqui conversando sobre a USE, a gente já está identificando situações que a gente pode propor para o pessoal para a gente fazer durante 2024. É isso. Já vamos levar para reunião. Vamos levar pra reunião. Na próxima semana já, que a nossa reunião acontece, né? isso. Todo último já sábado virou do pauta, mês. Já virou pauta da próxima reunião. É assim que funciona a USE. A gente tem pessoas de diversas casas, identificando, né, situações que estão acontecendo em uma, em outra, começa a se ver, às vezes, movimentos similares em várias. Estamos precisando pensar nisso. Né? Chico, é importante deixar para as pessoas claras que a USE não é algo distante. Se alguém que frequenta um centro tem uma ideia e quer passar para nós, pode procurar qualquer membro, pode chegar na casa espírita, eu preciso falar com alguém da USE, como é que eu faço? Eu tenho uma ideia. Nós estamos disponíveis para ouvir. Às vezes não é possível a gente implementar aquela ideia, Claro. mas às vezes as pessoas acham que a USE é algo assim fechado. Não, nós estamos abertos. Várias ideias, várias pessoas que conversam com a gente acaba pensando, vamos fazer, vamos ver o que dá para fazer, o que não dá. Então, as pessoas têm que entender que a USE é um canal a mais para auxiliar na unificação do movimento espírita. E não algo distante que, é difícil. Não, nós somos todos... Pode conversar com qualquer um de nós, converse na casa espírita. A USE tem os canais, né? Nossa, tem e-mail, tem o YouTube, tem Instagram. Então, procure a gente, dê as ideias. Se tem alguma casa espírita precisando de algo, mas eu não sou filiado à USE estadual. Não tem problema, converse com a gente. Se for possível, estiver dentro do alcance dos afazeres da USE Intermunicipal, nós vamos tentar auxiliar. Vamos dar não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dessa organização da USE ou a gente pode ir para os serviços. Eu acho que é importante a gente já dar mais ou menos para o pessoal aí o que nós temos de destaque para esse ano já programado, né? E as épocas, assim, porque eu acho que é legal, aí todo mundo já fica antenado com isso, né? Bom, eu acho que logo agora recente, está tendo uma reunião aqui do lado, né, da preparação. Eu acho que é o Congressinho. O Congressinho é o primeiro grande evento do ano, vamos dizer assim, né? Eu acho que logo no primeiro domingo de maio. Legal. Então, divulgações em breve, fiquem atentos aí. A gente está preparando com a Regina no Departamento de Infância e com a equipe toda, né, Departamento de Infância, com o apoio de várias casas, né? A gente pode falar aqui do Jesus de Nazaré, do NEAP, do Luz e Verdade, várias casas que estão ajudando no trabalho com a indicação de trabalhadores. Sim. Então, primeiro, acho que maio nós temos o Congressinho. Legal. Tá? E que foi muito bom ano passado. Todo mundo foi. Ficou assim, realmente foi um evento elogiado. Isso. Na sequência, nós teremos... Vou deixar você falar, Alexandre. Na sequência, nós teremos, no final de maio, nós vamos ter o AMI. O AMI no final de maio. Lá no Teatro Municipal. Então a gente vai estar organizando aí músicos, artistas, né, de Marília e região que tenham composições, que tem no movimento espírita e que tenham composições espíritas, isso é importante, que a gente vai lá apresentar música, teatro, poesia, pintura também é possível. No ano passado a gente conseguiu levar 3 artistas na área da poesia e fixar em varais lá as poesias. Eu acho que uma coisa que eu gosto de dizer muito sobre a música, sobre a arte, assim, só rapidinho, tá? Deixar bem claro. Olhar no relógio que você pode falar. Não, pode, fica tranquilo. A arte espírita, eu enxergo, né? A minha percepção da arte espírita é assim, você não precisa
ter uma obra que fale diretamente de Deus, de Jesus, de qualquer coisa sagrada, né, para a pessoa. Não precisa falar diretamente, mas a produção, a arte tem que ser, né, como é que eu posso dizer? Indiretamente, ela pode levar o ser humano a refletir, a pensar sobre ele mesmo, Sobre a vida, sobre o que é ser bom. sobre se conhecer, né? Conhecer o seu lado ruim, reconhecer o seu lado bom, se esforçar no lado ruim para superar, né? Dominar. Então, toda obra que tenha indiretamente esse objetivo de fazer com que o ser humano se torne melhor a cada dia é espírita. Sim. Porque aí eu trago para a gente refletir sempre aquela máxima, né, de Kardec: reconhece-se como verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Todo espírita, todo cristão ou qualquer pessoa no mundo que faça isso, aquilo que ela produz, tanto profissional como arte também, vai ser melhor. Vai refletir. Então, a arte espírita é isso. Você produzindo o melhor de você, mesmo que indiretamente, mas estimulando, incentivando o outro, o próximo, a se tornar melhor também. E a arte tem essa questão da conexão com a espiritualidade, né, Adriano? Sim. Quando o artista está aberto e inspirado pela espiritualidade, é realmente para atingir um grande público por meio seja da música, seja da pintura, Exato. qualquer coisa. Você vai atingir um grande público e fazer aquilo tocar naquelas pessoas. Isso. A forma como depois ela vai lidar com aquilo é a dela, mas vai fazer tocar. Então, realmente ela tem essa característica de mexer com as pessoas. E o interessante desse evento, o AMI, é a abrangência dele, né? A gente pega pessoas de toda a região, né? Quem tiver habilidades, né, de tocar, de poesia, de pintura, vai lá. Isso aí. Se inscreva, faça parte. E as casas, a população, todo mundo está convidado, vai participar, é muito legal. É muito bom. A gente foram 2 anos, né, Adriano, que a gente fez, né? Foram 2 edições. A gente fez um antes da pandemia, e o ano passado. Isso aí. A gente tem um problema de conseguir datas no teatro, né, que também não é fácil. Então, dessa vez o Adriano conseguiu agendar aí. Então, é convidar as pessoas a participarem e as casas participarem, porque tem muita gente que toca, que canta, que coral, que faz apresentação. Então as pessoas virem fazer parte para a gente ter a arte no movimento espírita é importante. Acho que isso. Inclusive, as casas que queiram, isso é importante também, as casas que queiram levar alguma atividade artística, né? Chama a gente da USE, a gente vai lá, vai pegar um ou mais artistas que se apresentaram no teatro, que estão se destacando, né? Vai lá e faz uma apresentação, uma palestra cantada, né? Uma palestra artística. Coral, né? Que a gente sempre acaba levando o coral nos lugares. É o Grupo Espírita, né? Jesus de Nazaré. Então, assim, as casas que tiverem, convidem, a gente vai lá e tenta, além de levar a atividade, também de estimular que a arte seja desenvolvida na própria casa. Também. Isso é importante. Capacitar, né? Isso. Além disso, eu acho que, eu não sei se o Alexandre lembra, mas antes, né? Mas nós temos em junho o Arraiá Fraterno. Então, vamos lá. Então nós o Arraiá Fraterno. Maio, congressinho e final de maio, AMI. Isso. Depois... Só lembrando, né? Final de semana que vem, a gente tem o encontro estadual da mocidade. Apesar da gente não estar ligado diretamente na organização, nós estamos mandando um ônibus. Acho que é 14? Não, 20 e poucos. 20 e poucos jovens, né? Se eu não me engano, é 23. É importante porque a Comenoesp é onde a gente está pondo a sementinha ali para esses futuros jovens estarem no nosso lugar em breve, né? Exatamente. Então, é importante, apesar da gente não estar diretamente ligado, é um evento importante da gente lembrar. Né? É muito importante. Depois do AMI, que é final de maio. Próximo é? Junho, que nós temos o Arraiá Fraterno. Arraiá Fraterno, que também é uma união de casas, né? Isso. O Arraiá Fraterno surgiu com o NEAP, né? Eles que começaram, então... Foi feito edições lá no Eurípides Barçanufo, né? Foi. Da pandemia. Isso, na SEB.
Aí depois a gente trouxe aqui Veio pra cá, pro Jesus de Nazaré. na quadra. Isso. E a gente sempre, o NEAP acaba assumindo a organização, a USE auxilia junto, e a gente sempre convida as casas, né? Todo ano tem casa nova participando, e é um momento muito interessante, porque a troca de experiência e das pessoas se conhecerem, porque às vezes as pessoas não conhecem, né, os trabalhadores das outras casas, quem vai, então é muito legal. Então todo ano a gente tem. As casas fazem ali as suas barracas Isso. para arrecadar fundos também para os trabalhos, Também. para a manutenção da casa, né? Vendendo ali comidas. É um momento de diversão, de a gente ter o prazer de conhecer outras pessoas. É muito gostoso. A gente vem organizando todo ano junto com o NEAP e outras casas. Cada ano que passa tá ficando maior o movimento. A gente brinca cada vez. Ainda bem que aqui no Jesus tem um espaço coberto grande, porque é uma época que a gente já teve problema com vento, frio. Então, mas está sendo bem interessante. E depois, o teatro já tem agendado, Adriano? Então, para o primeiro semestre, vou colocar ele pro primeiro semestre, estamos batalhando para tentar encaixar ainda, porque a agenda do teatro é complicada, né? Abre e já esgota, mas estamos tentando trazer aí, inclusive com contato lá com a Rama Cria, né? Lá de São Paulo, e eles também estão tentando encontrar uma data ali para a gente fechar no teatro. Então, isso a gente está tentando. Mas se não conseguir no primeiro semestre, para o segundo, certeza. Não é oficial ainda, mas a gente tem para agosto. Cuidado que você vai anunciar e depois o pessoal vai te cobrar. Para agosto, pode ser. O tamanho do evento é que ainda a gente não tem certeza. Mas a gente está organizando já com o Roosevelt. Isso, Thiago Roosevelt. Tô lendo o pensamento dele aqui. Thiago Roosevelt e a Jo, né, que é a sua esposa. A gente está organizando para a primeira semana de agosto. Talvez será entre Jesus de Nazaré, Luz e Verdade e NEAP, né? Da gente fazer um seminário num domingo sobre Vida 2. Legal. É um tema interessantíssimo e necessário, que eu acho que muita gente vai gostar. Então, aí vem, mais uma vez, olha o papel da USE. São 3 casas se juntando e a USE vai dar todo o apoio necessário para que isso ocorra. Né? Então, quando o Adriano falou disso, veio conversar com a gente, falei, não, vamos colocar, tem o apoio da USE, a gente vai colocar na reunião de diretoria, mas é isso, a USE, ela sempre vai estar apoiando as casas nos movimentos. E olha que interessante, nós estamos juntando 3 casas para fazer, né, um evento. Acho que a gente não precisa ser individual. Poxa, eu posso me juntar com outras casas e trazer algo que abrange todo mundo. Né? E esse mesmo palestrante veio ano passado, no aniversário do João de Camargo. E aí a gente conhecia, foi colocado para a USE, a gente entrou em contato, encontramos para que ele fizesse uma palestra. Ele foi no João de Camargo na sexta, no Centro Espírita Luz e Verdade no sábado e no Jesus de Nazaré no domingo. Então ele veio para o fim de semana, passou pelas 3 casas e aí isso trouxe também essa ideia, né, que pode gerar frutos agora esse ano. E o interessante, né, foram 3 temas diferentes em cada casa e foi excelente. Então essa é a nossa tentativa. É sempre estar em contato com as casas para poder expandir isso aí. Né, a doutrina espírita. E além do seminário, que seria a partir da 1 da tarde até as 18, ele já tá dando até horário, a coisa tá bem adiantada, viu, Chico? Eu só não falei aonde vai ser. Então não tem perigo de aparecer ninguém em qualquer lugar. Mas assim, além do seminário, ele se propôs também, ele e a esposa, a Jo, de conversar no domingo de manhã com as mocidades. Legal. É um tema importantíssimo, porque hoje nós temos muitos... Se a gente tem problema individual, imagina no relacionamento. Então, assim, olha o nome do seminário, Vida 2. Legal. Imagine você falando disso com jovens que vão iniciar esse processo, né? Exatamente, que vão bater um papo sobre preparação para a Vida 2.
Imagina você falar dos princípios fundamentais do espiritismo, sobre imortalidade da alma, sobre o espírito em si não tem sexo, né? Sobre a vida 2, o evangelho do Cristo. E eles... Ligações pretéritas, né? Isso. Então, assim, eu acho que vai ser um evento muito importante. Legal. E é algo importante, né? Que a vida a dois, as pessoas têm que entender, não é fácil você viver a dois, independente do sexo do casal. A gente viver a dois é difícil. Você ter o dia a dia, a divisão, a cumplicidade. E o jovem, a gente sabe aquele turbilhão que eles vivem na mocidade. Então é um ponto importante. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal para direcionar, para fazer reflexões. Eu acho que esse é o papel principal de um evento desse, é fazer com que as pessoas saiam dali refletindo e revendo os seus relacionamentos, os seus posicionamentos, né? Então eu acho que vai ser um tema bem interessante. E sendo o núcleo familiar, só lembrar, né? Está em todas as obras, mas é importante lembrar, o núcleo familiar é onde a gente realmente tem todos os compromissos para que a gente possa aprender e evoluir, né? Ali dentro daquele círculo familiar. Então, realmente um tema muito valoroso. Lembrando do núcleo familiar, da pergunta de Kardec, não vou lembrar o número, né? Mas que a destituição da família, né? Seria o maior. Se houver um relaxamento nos laços da família, o que vai acontecer, né? Caos total. O egoísmo vai tomar conta. Com certeza. E o próximo? O próximo, aí o Alexandre que vai falar. No segundo semestre a gente tem o Café com Kardec, né? Isso. Que a gente vai estar fazendo. E o congresso esse ano? O congresso esse ano, ele acontece em Tupã, não acontece aqui. O nosso é o ano que vem. Sim. Aí somos nós os responsáveis. O responsável pelo congresso esse ano é o pessoal em de Tupã. outubro, né? No final de outubro. Exato. Normalmente no último... Intermunicipal de Tupã. É a Intermunicipal de Tupã que é responsável. Normalmente é no final de outubro, tá? E nós seremos responsáveis no próximo ano. Para 2025. Ainda para o segundo semestre, a gente tem o teatro, né? Que aí, se não tiver agora, a gente vai ter. Legal. Né, só precisa definir a data, porque a companhia já está pronta, inclusive com a peça, é só a gente marcar a data. Você já tem a peça? Não, ainda não. Esse eu não vou antecipar. Esse spoiler nós não vamos dar. Não. E aí, eu não... Quem tem mais essa parte né? mais movimentada é inclusive a Karina, né? Com o departamento de doutrina. Lembrando das lives aí, todo segundo sábado às 3 da tarde, no YouTube da USE. Isso, no YouTube da USE a gente tem todos. Agora a gente está falando sobre o Evangelho, né? Esse ano, por conta da data especial de comemoração de 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo segundo sábado a gente procura, a Karina tem contato com vários palestrantes. A gente procura localidades. Isso, várias localidades. E a gente procura revezar, né? A gente participa, o Adriano participa, você. Às vezes a gente tem os convidados, o Donizete também costuma participar, e outras pessoas. E é legal, e o público pode participar, né? Assistindo e fazendo pergunta ali em tempo real. Tá? A gente. E o interessante. Não posso assistir ao vivo. Legal, assiste depois, tá lá no nosso canal. Assiste a hora que quiser. É bem interessante. E tem vários. A gente tem várias coisas no nosso canal. E a gente já tem até o final do ano, né? A Karina tem já fez todo o cronograma até o final do ano já. Maravilha, gente. Tem mais alguma coisa que precisamos falar? Falando desse entrosamento das casas, eu queria dar um exemplo, né? Porque agora, dia 4 de abril, é aniversário do Jesus de Nazaré. 65 que é aniversário anos. De Marília. Que é aniversário de Marília. Aniversário de Marília, aniversário do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, 65 anos, né, de atividade. E nós vamos ter nada mais, nada menos do que a Karina, né, que vai fazer a palestra pra gente. Quer dizer, a presidente do NEAP fazendo palestra aqui pra gente no Jesus de Nazaré com o tema Bom Ânimo. Então, assim, falando um exemplo desse entrosamento das casas que é muito importante. É isso aí. Eu acho que fica aí o nosso convite para que as pessoas, para que as casas participem da USE. Essa é a ideia do USEcast nosso. É para divulgar mesmo, é para divulgar o trabalho da USE, é para divulgar o Espiritismo, para a gente tentar unir forças, que não é fácil, mas é trocar ideia. Essa troca de experiências, de trazer pessoas de outras casas para falarem em nossas casas é importante.
A Sociedade Espírita de Marília, que é a casa que eu frequento, de quinta-feira os palestrantes normalmente são de outras casas. O Adriano já foi, a Karina já foi. Então é interessante esse movimento, a gente trazer pessoas de outros lugares com outra visão. É até bom, né? Porque o pessoal tá sempre acostumado a ouvir os mesmos ali, então a gente modifica um pouco. Então a ideia nossa é essa, de fazer esse UziCast para que a gente possa divulgar o trabalho da Uzi, divulgar o movimento espírita, né? E aí eu vou deixar para você explicar, que você fala bem, sobre como que vai ser os próximos, né? Pode falar. Antes de você falar, eu queria ressaltar de novo essa parte de que venham mais pessoas, né, se unirem a nós, porque a gente sempre fala que o bem precisa ocupar o espaço na sociedade. Se não ocupar, né, ao invés da gente às vezes ficar reclamando do que é oferecido, se a gente se unir e oferecer coisa boa, coisa de qualidade, doutrinária nas casas, mas também culturais, no movimento espírita, nos teatros, né? Dá pelo menos opção de escolha para a pessoa. Opção de escolha, exatamente. A gente ter opções, e para a gente ter muitas opções, a gente precisa de mais gente trabalhando. Então tem espaço para todo mundo, isso é importante. O Adriano colocou uma coisa aí que é importante, que às vezes as pessoas falam assim, poxa, a Uzi não realiza mais. Falta gente. Nós queríamos fazer o Café com Kardec 2 vezes no ano. Nós chegamos à conclusão, não temos perna para isso. Então, se as casas se envolverem mais, a gente consegue fazer mais coisas. E a gente batalha muito por uma agenda unificada das casas, né? Porque de repente, no mesmo dia que o Jesus vai fazer algo aqui importante, Jesus de Nazaré, aí o NEAP resolve fazer também, o Luz, Fé e Caridade também, poxa, tudo na mesma data. Então, a participação de mais casas, a gente consegue até trabalhar uma agenda mais unificada das casas. Não que a gente vá interferir, mas pelo menos sabendo assim, poxa, vai ter algo importante nessa data, vamos puxar para outra. Uma semana especial em aí vamos colocar um palestrante. Tem um evento importante que a gente esqueceu, que vai acontecer no segundo semestre, que é dos jovens lá, como é que chama? Aquele encontro dos jovens, fugiu o nome, que eles, para fazer piquenique, que eles se encontram. Sarau. O sarau vai acontecer no segundo semestre. Eles estão organizando, vai ter o sarau. É que a gente não conhece ninguém na mocidade, né? Aí acaba não lembrando. Mas vai ter o sarau. Vai ter também a semana a espírita lá, que os jovens vão nas casas. Eles estão organizando, eu não me lembro a data agora, né? A gente precisa pegar. E isso é importante, porque a outra ano que nós fizemos foi um jovem e um mais experiente e fizeram as palestras. Então esse ano a gente vai voltar com esse movimento, é importante. Então a gente precisa fortalecer a mocidade também, então é importante esses eventos terem pessoas. Teve uma coisa muito interessante que foi feita aqui no Jesus, que foi o acampamento, né? Que foi bem legal também, as crianças dormiram foi agora aqui. No início do ano, né? Foi. Então, fortalecer a mocidade, a infância, a parte infantil e a mocidade é importante. Por quê? A gente precisa lembrar que são esses jovens que amanhã vão estar aqui. Deverão ocupar esses lugares, né? Além deles estarem realizando atividades, é importante que eles também tenham trabalho na casa espírita. Né? Responsabilidade. Mesmo que seja uma responsabilidade acompanhada, né, assessorada, que tenha um mentor, né, vamos pensar assim, mas precisa dar responsabilidade, que é isso que vai fazer com que ele tenha, muitas vezes, prazer em continuar trabalhando. E aí fica o convite, né, as casas espíritas sempre incentivarem os jovens a participar, como o Adriano falou, seja com uma mentoria, com tutor, mas eles têm que estar inclusos ali. Por quê? Senão também não aprende, né, Chico? Se não participar, não aprendo. Ninguém chega à presidência do Centro Espírita sem aprender. Não. Então é necessário. E só vai vir para a USE se passar por isso. Porque se a pessoa não pegar gosto, não aprender, não tem interesse, não vou, não é meu perfil administrativo, não é isso, né? A ideia não é essa. E outra coisa, a gente mais velhos, né? Mais velho. Por você. Às vezes a gente é muito rígido. Você quer exigir do jovem já um nível que você
demorou 50 anos claro, para chegar claro. naquele nível, você quer exigir do jovem. Não Então, lembra como você era com 20, exatamente. A gente esquece Então- que a gente foi jovem, Então, né? nós, como dirigentes, menos rígidos, né? E é lógico que vai dar alguma orientação para o jovem para estar entrando também, mas não tanta rigidez, porque assim o jovem não vai Nem conseguir começa, trabalhar nem nem começa. uma semana. A gente falou, uma entrada do jovem na casa espírita é através da arte. É. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a arte, né, a gente vê a mocidade voltando, o pessoal da infância. Então é necessário trabalhar. Porque o jovem, ele quer uma coisa. Se você for fazer aquele estudo, onde vai ficar todo mundo sentadinho, quietinho ali, o jovem e ele. Nós fomos jovens, a gente também não gostava disso. Então a gente precisa, né, modificar um pouco para atender aos jovens também. Parte de tecnologia, hoje a gente usa muito tecnologia, muito computador, aplicativos, né? O jovem nasceu sabendo isso. Então eles vão fazer isso, vão ajudar e vão estar interagindo com os mais experientes nessas atividades. E Vão aqui aprender. foi uma novidade que a gente tem, é o departamento da mocidade está ligado ao uso intermunicipal. A gente É bom. trouxe, porque é importante, e eles participam toda a Das reunião, eles nossas estão. reuniões, Eles exatamente. estão. Então é importante isso. Eles têm que fazer parte para começar a ver como é que funciona. Inclusive deram uma como missão que de é. umas planilhas para eles lá, não lembro, começaram a passar. Eles precisam, por quê? É necessário passar a nossa experiência para eles e também aprender com eles, porque é uma troca. Nós, como o Adriano falou, às vezes somos muito rígidos, deixamos de aproveitar o aprendizado com o jovem. Isso é necessário. É isso aí, eu acho que foi boa a conversa. Esse primeiro Usicast aqui nosso. E a ideia, só reiterando aí para que você já espere os próximos, né? A nossa ideia de criar o Usicast não foi para essa conversa inicial. Isso daqui é só uma explicação, né? É só uma introdução. A ideia do Usicast é que a gente vá até as casas. Olha só, você da casa já se prepara. Se você quiser, claro, ninguém vai obrigar ninguém, mas já se coloque à disposição para que a gente organize e marque uma data. Nós vamos levar o nosso equipamento aqui e vamos instalar aí na sua casa para que a gente bata um papo, saber como é que funciona o dia a dia da casa, que dia está aberto, que trabalhos existem, quais são os destaques dessa casa, que trabalhadores fazem parte, e a gente poder levar essa informação ao público comum, ao público da cidade toda, do intermunicipal inteiro, né, para que as pessoas que não conhecem possam visitar e participar também de trabalhos aí no seu centro espírita, aí na sua casa. Essa é a ideia, levar a informação do que acontece no movimento espírita de Marília para todos. Então, é assim, é com a casa mostrando o que ela faz, por meio aqui desse canal, de um bate-papo, de uma conversa. Aqui não tem nada ensaiado, não tem nada decorado, é realmente uma conversa. Essa é a ideia do Usicast. É um podcast, é uma conversa, e a gente falando sobre uma informação muito legal, muito importante, que é levar o espiritismo a mais pessoas, que essa é a missão do espírita e principalmente da casa espírita. Certo, gente? Então nos despedimos por aqui. Podem falar tchau aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até o próximo.